Bom dia, galera, boa tarde ou boa noite. Fiz esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo que eu demorei muito para começar, mas eu fui realmente convencido de que não há momento certo para começar, cara, a não ser o momento que você decide. Esse é o momento certo. As circunstâncias, as ferramentas, isso vai se ajeitando, mas tô aqui de barba mal feita, talvez um cenário meio improvisado, as ferramentas talvez não sejam ainda as melhores, mas eu quis fazer isso durante muito tempo e ainda não fiz por diversos fatores, mas agora eu decidi e esse é o momento certo a se fazer. Então, ainda não escolhi o título do vídeo, mas vocês já devem estar cientes do que se trata mais ou menos o tema. E na verdade a intenção desse vídeo não é desconstruir a fé de ninguém, não é insultar a crença de ninguém, mas sim aproximar e talvez encorajar pessoas a não se bloquearem, a não se deterem em barreiras que para mim foi durante o tempo uma barreira muito forte e acredito, pela minha experiência, pelo que escuto por aí, é uma barreira também muito comum de se acontecer, principalmente no Brasil, principalmente no mundo ocidental, como um todo. Tô aqui na Inglaterra gravando isso e falo às vezes com meu cunhado que é londrino, com pessoas daqui, consigo perceber que a igreja, a experiência religiosa e sobretudo o que nós chamamos de cristianismo, infelizmente, hoje é o maior adversário do Evangelho de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Toda a circunstância histórica e como tudo vem se tornando e o que a gente concebe como Deus e o nome de Jesus, como ele foi usado e representado até hoje, infelizmente, para mim e pelo que eu vejo, ele tem se tornado cada vez mais um obstáculo a se chegar a Deus, a se encontrar a Deus. Então, o que eu quero dizer, galera, é que eu trouxe a Bíblia aqui da minha irmã, improvisada também. Acabei de perguntar aqui pra ela se ela tinha uma Bíblia para me emprestar. E o que eu tô querendo dizer, cara, é que eu vou ler uma passagem aqui pra vocês para tentar demonstrar que Deus em si não é alcançado como a gente normalmente acha que ele deve ser ou pode ser alcançado, que é tradicionalmente indo para a igreja, fazendo algum tipo de ritual, algum tipo de reza, até movimentos ou rituais de ceia. Isso não aproxima ninguém de Deus. E o que eu acho é que, infelizmente, por mais louco que seja, o paradoxo é que isso talvez tenha afastado muitas pessoas de Deus, de encontrar Deus verdadeiramente na vida delas. Vou explicar direitinho depois que a gente lê o versículo. Está em Lucas 9, o versículo 49 e o 50, tá bom? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Versículo 50. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Quem não é contra vós outros é por vós outros. Quero explicar aqui o que eu apreendo, o que eu entendo, o que eu absorvo dessa passagem aqui. São dois versículos que pode passar bem despercebido, um amontoado ali de eventos. Jesus está pregando para várias pessoas, Jesus está num momento ali que ele está falando muito próximo ali com os discípulos sobre a morte dele, etc. E eu quero já começar falando que eu sou cristão. Isso quer dizer para mim que eu sigo a Cristo, que eu almejo a ser um ser humano à semelhança de um homem chamado Jesus, e que a gente entende que é o Cristo. Eu vou para a igreja, eu sou membro de uma igreja, eu leio a Bíblia todos os dias,
Eu estudo a Bíblia, eu não só leio, eu estudo. Eu gosto muito de estudar, eu me aprofundo muito nas questões antropológicas, questões linguísticas. Eu estou aprendendo hebraico para ler a Bíblia, eu estou aprendendo grego para ler a Bíblia, mas o que importa de tudo isso? Não é minha tentativa. Eu só estou falando aqui para vocês não acharem que eu sou um desigrejado, como se diz por aí, ou a pessoa que tem uma espiritualidade, acredita na força do universo. Eu estou falando basicamente para os cristãos que estão dentro da igreja e que acham que por estar dentro da igreja, todas as outras pessoas também deveriam estar para que elas encontrassem a Deus. E quem provavelmente não está, talvez não tenha uma relação com Deus, cara. E do meu ponto de vista, estando dentro da igreja, eu acredito que isso é um equívoco. Um equívoco muitas vezes inocente da nossa parte e muitas vezes um equívoco bem arrogante da nossa parte. Eu já passei por esse equívoco, eu já fui de uma igreja bem tradicional, bem que doutrina mesmo, sabe? Doutrinativa, doutrinatória, sei lá, doutrinante, mas enfim, eu já tive a mentalidade de que existe uma maneira certa de se encontrar a Deus, de seguir a Deus, de se agradar a Deus, de fazendo coisas, sabe? Cumprindo ordens, cumprindo mandamentos e dicas e sugestões do que a gente chama de palavra de Deus, da Bíblia, de um livro que, enfim, foi escrito há muitos e muitos anos atrás e que eu acho que causa muita confusão até hoje. Só que essa passagem aqui que está escrito no livro, que relata um episódio de Jesus que eu acredito e que eu me esforço em seguir, se assemelhar todos os dias, eu acho que isso é importante ainda. A Bíblia é importante e é daqui que eu quero tirar para vocês, falando que eu sou um cara da igreja, mas eu não acredito que todo mundo que está na igreja segue a Jesus e que todo mundo que está fora da igreja não segue a Jesus. Eu acho que tem muita pessoa que está fora da igreja e segue a Jesus de uma forma muito mais sincera do que tantas que estão dentro, cara. E eu comecei esse vídeo, comecei essa série ou esse canal, não sei o que vai se tornar ainda, enfim, mas com essa intenção de quebrar primeiro essa barreira, principalmente para quem está de fora e quer entrar, mas ainda fica com aqueles receios, com aqueles preconceitos, com aqueles julgamentos, porque olha de fora e vê o que está rolando dentro e fala, meu, não parece ser muito bom não. Esse versículo demonstra para mim que não existe uma diferença em quem está dentro de um grupo e quem está fora de um grupo. Olha o que Jesus disse para João, quando João teve a audácia de chegar em Jesus e falar uma coisa dessa, cara. E João, ele foi uma das pessoas, se a gente lê os evangelhos, os episódios, a gente sabe, ele foi uma das pessoas mais próximas de Jesus. Ele foi uma das pessoas talvez mais queridas por Jesus. Ele foi uma das pessoas que teve mais privilégios e informações privilegiadas em relação ao reino de Deus, em relação ao que Jesus queria passar para os discípulos deles. Ele foi uma pessoa, sabe, de dentro ali, com um network mais sólido com Jesus, cara. E mesmo assim, eu acho que ele não entendeu muita coisa naquela época. Talvez depois ele vinha a entender. Mas quando ele chega em Jesus e fala, a gente viu um cara que estava expelindo demônios em seu nome e a gente proibiu ele, eu acho que ele se equivocou feio, cara. E aí a resposta de Jesus demonstra isso, né? Ele fala, não proíbe, pelo amor de Deus, não proíbe, não faça isso. Não proíba esse cara. E aí que eu quero enfatizar, a resposta de Jesus não foi confirmando o sentimento, o desejo que João queria fazer, cara. Ele queria simplesmente fazer uma separação. A fala de João, ela demonstra claramente isso. A intenção dele era fazer uma clara separação de pessoas que seguiam com Jesus e pessoas que não seguiam. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal ali dessa discussão. João queria fazer uma distinção de pessoas. Talvez ele não achou justo, talvez ele não achou digno, talvez ele ficou com medo do cara estar fazendo errado.
pô, tá expelindo o demônio, mas será que tá fazendo o ritual certo? Será que jogou um negocinho antes, um salzinho? Será que não dá pra saber o que ele queria de fato ali? Mas o resultado é claro, ele queria fazer essa distinção. Quem segue com Jesus pode fazer tal coisa, e quem não segue, eu acho que não deve. Eu acho que não deve, por isso que a gente proibiu, por isso que eu tô te avisando. A gente chegou, viu lá ele expelindo o seu nome, falando, ó, pode parar, isso aqui é coisa mais organizada, senão virar bagunça. E eu acho que não é bem assim, tem que ter uma ordem, são pessoas que seguem, são pessoas que ele chamou, alguma coisa do tipo, tem que dar um nome, colocar na lista, fazer um cursinho ali, né, ler um estudo bíblico ali, para saber mais ou menos os preceitos, o que pode, o que não pode. Aí sim, você vai estar apto ou legítimo a fazer tal coisa em nome de Jesus. E aí Jesus, ele já quebra isso, cara. E pra mim esse é o ponto. Existem diversas outras formas de se retratar isso na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, com a vinda de Jesus. Eu acho que Jesus veio justamente para isso, para mostrar que não existe absolutamente nenhuma distinção entre pessoas. Mas esse verso em específico, ele é bem ilustrativo, bem explícito. Existem pessoas que querem fazer coisas para Jesus e aparentemente tem um grupo que se acha digno de estar com Jesus, de ser o representante de Jesus, e eles tendem a fazer essa distinção, essa segregação, essa marginalização. Infelizmente, cara, eu acho que a igreja no Brasil e em muitos outros países do Ocidente, quando eu digo Ocidente é do Oriente Médio para cá, a igreja, ela tem sido uma porta fechada, uma barreira para que pessoas cheguem a Deus, para que pessoas conheçam a Deus, para que pessoas tenham a experiência de vida com Deus, cara. A igreja que se diz, ou que se acha o promovedor, patrocinador, o representante, o mensageiro, a igreja, para mim, é o que mais tem bloqueado pessoas sinceras que queriam seguir a Deus, encontrar Deus dentro delas, na vida delas. A igreja tem sido o maior obstáculo, cara, porque ela faz essa barreira, ela cria esse pré-requisito de, para estar com Deus, para seguir a Deus, você precisa estar com a gente, você precisa fazer parte do nosso grupo. Caso você não faça parte do nosso grupo, e fazer parte do nosso grupo aí vai entrar em várias doutrinas, ramificações diferentes, cada uma, né, de um jeito, mas basicamente é isso. Para fazer parte do nosso grupo, você tem que aceitar os termos e condições ali e fazer o que a gente acha que é certo, de acordo com a nossa tradição, de acordo com a nossa interpretação da Bíblia. A gente acha que é dessa forma aqui, e quem quiser seguir Jesus do jeito certo, encontrar Deus verdadeiramente, tem que fazer parte do grupo, aceitando e fazendo que nem a gente faz. Caso contrário, você não tem o direito, você não tem o direito de expelir demônios. E aí a gente pode ir para essas minúcias, cara. Por exemplo, o cara estava expelindo demônios em nome de Jesus. Ele não estava simplesmente pregando o evangelho, ele não estava curando pessoas. É uma forma de cura, mas é uma coisa high level, tá ligado? É uma coisa difícil de se fazer, eu diria, ou uma coisa importante, uma coisa decisiva de se fazer, é uma coisa que não é para qualquer um. Talvez por isso, inclusive, aí é uma interpretação minha, tá? Que João olhou e falou, como assim? Será que ele realmente está expelindo demônio de verdade? Porque não é uma coisa fácil assim, não. Se você pegar o contexto aqui, umas passagens anteriores, acho que no capítulo 9 ainda, você vê, pelo menos em Mateus 18, eu acredito que seja o capítulo, você vê que os próprios discípulos, algumas vezes, pelo menos uma vez está relatado, eles tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Diz que passou a noite inteira e os fariseus daquela época ficou fazendo gracinha, né, fazendo chacota deles, porque eles não conseguiram expulsar o demônio. E esse cara, que não seguia com eles, que ouviu falar de Jesus, provavelmente, talvez tenha tido alguma interação, alguma experiência com Jesus, mas não fazia parte do grupo,
ele conseguiu, cara. Ele não só conseguiu, mas tá escrito que ele expelia, provavelmente dando a entender que era mais de uma vez, ou era talvez até uma coisa comum que ele fazia. Quer dizer, esse cara, ele chegou num nível de discernimento, e aí Jesus confirma com a fala dele, não proíba ele. Porque se Jesus achasse que ele estava fazendo errado, ele ia falar, não, vê lá se está fazendo certo, chama ele aqui, vamos ensinar, vamos fazer um estudo bíblico com ele. Mas não é nada disso. Jesus falou, cara, quem não é contra vocês já está no time de vocês. Acho que Jesus confirmou que ele estava fazendo sim uma coisa muito certa, uma coisa que inclusive estava agregando para os próprios discípulos, para o reino de Deus, para a manifestação da glória de Deus aqui na terra. É sobre isso, é sobre você ver demônios, pessoas que estão possuídas por sentimentos, por prisões espirituais. E aí um cara que ele discerniu Jesus, porque era em nome de Jesus que ele expelia, não era simplesmente fazendo outra coisa. Está escrito em seu nome expelia os demônios. Então, em nome de Jesus, ele conhecia sinceramente, pessoalmente, quem era Jesus de verdade, e ele usava o nome de Jesus para quebrar essas correntes, para expulsar essas prisões espirituais nas pessoas. Ele expelia demônios em nome de Jesus. Não é uma coisa básica, tá ligado? Mano, isso me faz pensar exatamente isso, que não existe um grau de intimidade que você precisa ter de acordo com os parâmetros da igreja. O que eu tô querendo dizer é, para você ser abençoado, para você ser ungido, para você ser representante de Deus, para você estar verdadeiramente com Deus, estar legítimo, estar apto a fazer coisas em nome dele, e coisas até difíceis ou coisas importantes no nome dele, qual é o critério? Qual é o requisito? O que eu tenho que fazer? Qual é a lista das coisas que eu tenho que ter? Será que eu realmente tenho que estar batizado dentro de uma igreja? Será que eu tenho que realmente mergulhar ou posso jogar água? Será que eu tenho que falar em línguas primeiro, antes de fazer as coisas? Será que eu tenho que tomar ceia certinho, senão minha unção baixou, minha unção caiu? Será que o Espírito Santo não vai viver dentro de mim de uma forma poderosa e verdadeira a ponto de eu discernir espíritos ruins e expulsá-los em nome de Jesus, caso eu não esteja andando na linha, pagando dízimo, frequentando todo domingo? Será que eu estou afastado de Deus? Esse termo de estar afastado, está desviado. Quem consegue se esconder de Deus, se afastar de Deus, se Deus está em cada centímetro quadrado do universo, cara, e principalmente nos corações dos quebrantados? Quem consegue estar longe de Deus? Eu não vejo o critério, cara. Eu não vejo essa dificuldade de se encontrar a Deus. Eu acho que o que a igreja tenta é realmente fazer isso que João tentou ali, ele organizar, não deixar virar uma bagunça, qualquer um pode, qualquer um não pode. Vamos fazer assim. Ele chegou, ele nem pediu para Deus, ele avisou só para Jesus, né, no caso. Ele só chegou e avisou Jesus, ó, a gente viu e eu já cortei as asinhas dele. Ele não chegou e perguntou, será que a gente deve? Ele já fez o que ele achou que deveria fazer. E é isso que a igreja faz, cara. Ela entende de uma forma precipitada e vai tomando conclusões precipitadas a ponto de colocar Deus num quadrado, numa caixinha, e falar que só ali que Deus está, dentro do templo, ou para quem faz isso, para quem não faz isso. Não é sobre isso. Jesus quebrou isso, jogou assim por terra. Jesus sim cortou as asinhas de João. Ele já falou, para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Porque não existe critério. Não proíbe esse cara. Porque ele está fazendo uma coisa linda. Uma coisa verdadeira. É uma coisa que agrega. É uma coisa que muitos deveriam fazer e podem fazer. Porque simplesmente o critério é esse. Quem não está contra já está a favor. Quem está fora da igreja
e não está contra o amor de Deus, a generosidade, a empatia, a compaixão, quem não é contra esse sentimento humano, já é a favor do reino de Deus, já está a favor, já está agregando, já está contribuindo para o que a gente chama de verdadeira igreja, que não tem nome, não tem instituição, não tem doutrina certa. A verdadeira igreja, ela é composta por pessoas como esse cara, que não necessariamente seguem, estão próximos fisicamente da manifestação histórica e humana de Cristo, que foi Jesus. Talvez existam pessoas, eu acredito nisso fielmente, existem pessoas que não necessariamente conversam com a cultura cristã, que não conhecem a história de Jesus, pessoas que não ouviram falar de Jesus, mas que estão expulsando inveja, estão expulsando discórdia, estão expulsando mentiras, estão expulsando rancores, estão promovendo, já estão a favor do reino, em nome de Jesus. Porque saber e fazer coisas em nome de Jesus não é simplesmente colocar uma sílaba ali, 2 sílabas, Jesus, para fora da boca assim, cuspida, de forma grosseira. Fazer coisas, conhecer o nome de Deus, conhecer e aceitar Jesus, você confessar Jesus com a boca, não é falar, é você realmente ser igual, fazer as coisas que ele fazia. O que ele fazia era simplesmente isso, era a não segregação, era simplesmente isso, era o bem, de forma bem simples. O resumo desse vídeo é esse, galera. Seguir a Jesus, fazer as coisas em nome dele, é muito mais simples do que João achou que era e do que, infelizmente, a igreja vem achando durante tanto tempo. E até hoje, muitas instituições acreditam que seja assim. Seguir a Jesus, fazer coisas em nome dele, é muito simples. É você não estar contra a vida, não estar contra a compaixão, a misericórdia ao próximo, a honestidade. Saiba que se você é um ser humano que se esforça para deixar aquele seu lado que todos nós temos, aquele lado sombrio, egoísta, mesquinho, que a cada atitude, a cada gesto das pessoas a gente tenta pegar para nós o peixe, né? Tenta não dividir as coisas com medo de faltar. Sabe esse lado seu que existe em todos nós? Se você luta diariamente contra esse lado, é porque você está a favor do reino de Deus. É porque você é esse cara que não necessariamente seguia, mas tem a capacidade de expulsar demônios em nome de Jesus. E aí, se vocês quiserem um segundo vídeo, se vocês quiserem prolongar a história, a gente pode conversar sobre quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Esse tipo de coisa que a religião vai colocar uma confusão na nossa cabeça, cara. E eu tenho certeza que para Jesus foi muito mais simples também. Mas antes de falar, né, sobre salvação, os eleitos, ou qualquer que a religião acha que é importante, o que eu queria falar é primeiro isso. Sobre essa divisão, essa tentativa da igreja de dividir, de separar, de se fechar ali e ter que assinar e carimbar antes de alguém poder entrar. Se quiser entrar tem que ser assim, se não for assim, não vai entrar, você não é daqui, você não pode seguir com a gente, e só quem segue com a gente tem a legitimidade para fazer coisas em nome de Jesus. Eu queria quebrar isso de uma vez por todas, nessa tentativa, sabendo que eu também não tenho o direito de fazer coisas em nome de Jesus. Mas eu sei que Deus vê a sinceridade do meu coração, e cada vez que eu faço coisas que não é contra Deus, que não é contra o amor ao próximo, eu já estou fazendo a favor. Então, o que eu tento aqui é fazer um apelo, não esses apelos de igreja aí, aceita o nome de Jesus, vem aqui na frente, vamos batizar ali, agora você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Não é esse apelo. Eu quero fazer um apelo para você no sentido de, se você acredita em Deus,
Se você é brasileiro, no Brasil a nossa cultura é muito forte, cultura cristã. Acho que praticamente, sei lá, a maioria da população acredita em Deus, não frequenta, não segue uma regra, uma doutrina, mas na hora que aperta, fala assim: eu acredito em Deus, Deus está comigo, eu vou conseguir, se Deus quiser, fica com Deus, Deus abençoe. Fala, porque acredita nessa coisa que a gente não consegue ainda entender. Um dia a gente entenderá. Se você é essa pessoa que anda por tempos difíceis, anda com falta de esperança, anda para baixo, não crê na vida, cara, eu faço um apelo para você buscar a Deus. Não busca religião, não precisa ir para uma igreja não. Se quiser você pode ir. Algumas é melhor você nem ir, mas se quiser você pode ir, cara. Mas eu faço um apelo para você fechar seus olhos, respirar fundo, pedir o socorro de Deus se você está angustiado hoje. Busca a Deus, cara, porque não existe essa separação de quem pode seguir com Ele e quem não pode. Não existe. Você não precisa estar dentro de um lugar, você não precisa fazer parte de um grupo de pessoas para estar com Deus e fazer coisas em nome dEle. Coisas boas, coisas positivas, coisas que fazem a sociedade melhor, que fazem a humanidade ser melhor. Esse é o reino de Deus, cara. É uma humanidade humana de verdade, que olha para o próximo com amor, com compaixão, não o mundo que a gente vive hoje. Se você está fazendo isso no seu dia a dia, você já faz parte do reino de Deus. Você já está a favor, você não está contra. Entende? Então, se a igreja tem te bloqueado, se você tem um desejo de seguir esse estilo de vida, seguir essa verdade no seu coração, ajudando o próximo, mas infelizmente o discurso da igreja, as escolhas políticas da igreja, se infelizmente aquele seu conhecido que você sabe que é hipócrita e faz parte da igreja, aquela pessoa que insiste, que é chata, mano, e faz parte da igreja e acha que pra estar com Jesus é só assim. Ignora isso, cara. Esse é o meu apelo para você. Ignora isso hoje e busca Deus de verdade dentro de você. Pede socorro. Pede com sinceridade essa força que Ele pode te dar. Não precisa fazer nada para Ele. Mas a partir do momento que você receber o amor dEle, eu sei que você vai receber, aí você vai querer começar a fazer coisas. Só que essas coisas, elas são bem simples. Não é seguir com um grupo. É só não estar contra. Quando você está a favor da vida, a favor do amor ao próximo, você já faz parte do reino de Deus. Esse é o vídeo que eu queria começar falando sobre. Não sei se ficou longo. Espero que todos tenham assistido até o final. E principalmente eu espero em Jesus, pelo Espírito Santo, sincero no meu coração, que isso tenha ajudado você, que é da igreja, a quebrantar no sentido positivo o seu coração e saber que a gente não sabe tanto assim quanto a gente acha, que o principal é estar junto, acolher as pessoas mesmo. E espero para as pessoas que ainda não são da igreja ou que não querem ser da igreja, que elas se sintam acompanhadas de Deus e que isso transforme de verdade a vida delas, a ponto de elas terem esperança na vida, na luta diária, a ponto de elas conseguirem passar pelas dificuldades carregando Deus no coração, sabendo que Deus está com elas, não porque elas vão ou deixam de ir para a igreja, mas porque Deus simplesmente não faz essa distinção. Não tem como se afastar do nosso coração. É isso que eu espero de verdade, essa é a intenção desse vídeo. E é isso, se você curtiu aí, dá um like. Se você acha que é interessante compartilhar essa ideia com alguém, mande para algum familiar, algum amigo. E fique bem. Tamo junto. É nóis.